por ultrassom. O que é importante saber? A Juliane vai ser a palestrante e a Ana Lucila vai ser, então, a moderadora. Todo mundo pode perguntar através do chat e, posteriormente, também, por ser informal, com ordem, com cuidado, também a gente falar, pode perguntar, comentar pelo fone depois da aula, tá bom? E agora, dia 21, novamente, neuromodulação, como é que ela funciona, com o Marcel e com o André Brunon como sendo moderador. Pessoal, da minha parte seria isso por enquanto, vou passar para a Ana poder ir adiante. Aninha, tudo contigo. Obrigada, Marrone. Boa noite. Primeiro de tudo, é claro, né, parabenizar a iniciativa que tem sido fantástica e bastante importante para a atualização nessa época em que a gente não pode se reunir presencialmente. Ultrassom é um tema novo, moderno, né? Eu não sei por quanto tempo eu vou falar isso ainda, mas por enquanto ainda é. Então, a gente ainda está na fase em que isso é bastante interessante para todo mundo que faz eletroneuromiografia, porque as tendências atuais são de incorporação dessa tecnologia à eletroneuromiografia e cada vez mais quem faz ultrassom junto com a eletroneuromiografia percebe que não dá mais para separar esse casamento, né? Hoje quem vai falar para a gente é a Juliane Cordenonce, é minha colega lá na USP, é uma pessoa que eu convivo bastante, fez eletroneuromiografia com o Otto, é neurologista, neurofisiologista clínica, e ela passou 6 meses com o Dr. Luca Pádua na Universidade Católica del Sacro Cuore, no Policlínico Gemelli lá, com o pessoal que a gente gosta bastante e aprendeu bastante de ultrassom de nervo periférico, e vai contar para a gente hoje o que a gente precisa saber de neuropatias compressivas com o ultrassom. Por que quando a gente faz uma eletroneuromiografia de uma neuropatia compressiva, a gente atualmente, imediatamente, pensa em fazer um ultrassom para complementar essa avaliação com a eletroneuromiografia. É tua, Ju? Obrigada, Ana, pela apresentação. Queria agradecer o convite, né, da diretoria, da Ana, para essa aula. E também parabenizar, eu acho que está sendo uma iniciativa incrível, que está acrescentando muito, ainda mais nessa época de pandemia, né, que está todo mundo isolado. Então, vamos lá, sem muita demora aqui. Só me confirma se começou a apresentar, que aí eu coloco a apresentação aqui. Começou sim, pode começar. Vou pedir para o pessoal deixar o microfone desligado, tá? Para não ter entrada de outros sons aí na aula, para não atrapalhar, não desconcentrar da aula. Para tomar cuidado com as imagens que aparecem na câmera de vocês, por favor, para a gente não ter exposições aí indevidas, né? E todo mundo que fizer perguntas no chat, eu peço que, se não der tempo da gente responder hoje, que mandem depois para a sociedade, a gente se compromete, né, Ju, a responder isso depois da aula. Sim. Pode fazer, Ju, vai lá. Bom, então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as neuropatias compressivas, né, avaliação por ultrassom, e o que é importante saber. E eu procurei fazer uma coisa um pouco mais prática, no sentido de ilustrar, né, quais são as contribuições que o ultrassom tem na avaliação das neuropatias compressivas, tanto para o neurofisiologista, quando ele está fazendo eletroneuromiografia, mas também para o neurologista no consultório, para o fisiatra, né, para que ele tenha uma avaliação um pouco mais global do paciente, né. Então, eu fiz um pequeno roteiro, eu tive que escolher alguns temas, né, para falar de neuropatia compressiva, porque é um tema bastante extenso. E, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente lembrar do principal objetivo e do benefício que o ultrassom tem, que é fazer uma avaliação anatômica, né? Então, ele acaba sendo um estudo complementar da eletroneuromiografia, que vai fazer a avaliação da função, né, do nervo, do sistema nervoso periférico, e a grande vantagem é que ele acaba sendo uma avaliação bastante direcionada para aquilo que a gente precisa, né? O famoso point of care, que o ultrassom permite isso. É fato, o ultrassom é a nossa realidade, não tem como a gente fugir, não tem como a gente questionar mais quais são os benefícios. Eu acho que cabe a gente buscar quais são os possíveis usos, né, a forma adequada de solicitar e de realmente utilizar a favor do paciente.
E o ultrassom ele vai trazer informações cruciais que vão acabar influenciando no diagnóstico, né? E, consequentemente, determinando até mesmo qual vai ser a conduta, se vai ter que fazer alguma abordagem cirúrgica, alguma coisa assim. Então, mais uma vez, lembrando que a gente complementa a eletroneuromiografia, né? E que a gente sai daquela visão do quadrado para ir para uma avaliação tridimensional, né? Avaliação do cubo, como esse artigo acabou mostrando. Essa foi uma pesquisa que eu fiz ontem, né, dos nervos, dos artigos que tem no PubMed, usando o termo nerve ultrasound, e, assim, os números são cada vez mais crescentes, né, em 2018 chegaram a quase 5 mil artigos publicados com o tema, né, então é uma coisa bastante abordada, eu acho que está mais do que claro quais são os benefícios. E aqui eu trouxe para ilustrar qual foi a contribuição objetiva, né, direta do ultrassom. Esses 2 artigos, eles falam sobre isso, né, nesse primeiro artigo aqui, em que os pacientes foram avaliados na rotina, então eles pegaram 70 e poucos pacientes, acho que 77 pacientes, e fizeram uma avaliação clínica e neurofisiológica, né, tanto do ultrassom quanto da eletroneuromiografia, e eles foram divididos em 4 grupos, né, o único critério de exclusão para colocar nesse grupo de pacientes na rotina foi que os pacientes não tivessem polineuropatia adquirida ou hereditária, radiculopatia, né, ou plexopatia. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram essa avaliação e dividiram esses pacientes em 4 grupos, né? Na verdade, esses 2 artigos fizeram essa divisão. Então, nesse daqui, usando os pacientes na rotina, sem selecionar tantos pacientes, digamos assim, o que a gente viu? Que cerca de 26% dos casos eles tiveram contribuição diagnóstica, então confirmaram o diagnóstico, a suspeita diagnóstica e acabaram também influenciando na conduta terapêutica, né? Cerca de 47% o ultrassom acabou confirmando os achados da eletroneuromiografia, né? Em 25,9%, quase 26%, na verdade, ele foi indiferente, né, então o ultrassom estava normal enquanto tinha alteração na eletroneuromiografia, e aqui teve um caso que eu deixei como 0,1%, mas que na verdade foi um caso só dessa série, que eles colocaram como diagnóstico incorreto, mas que na verdade foi uma criança que tinha um bloqueio de condução na eletroneuromiografia, na cabeça da fíbula, ela foi para ressonância e para ultrassom e viram que tinha uma lesão hipoecogênica, e acabou sendo submetida à cirurgia, né? E na cirurgia, no intraoperatório, eles viram que não tinha nenhuma lesão, que tinha a compressão do nervo, mas não tinha aquela lesão sugerindo um cisto, né? E depois, posteriormente, essa criança foi sendo acompanhada e depois foi feito o diagnóstico de uma neuropatia imunomediada, né, e uma doença do tecido conjuntivo. Então, com isso, acabou sendo importante, porque, na verdade, não foi um erro diagnóstico, foram alterações esperadas para a doença que ela acabou sendo diagnosticada depois, né? Então, falando agora um pouquinho do nervo mediano, assim, só lembrando que quando a gente faz a avaliação do nervo, a gente faz a avaliação, né, a imagem, de uma forma completa, né, a gente não olha, não é uma imagem, uma avaliação estática, como um raio-x, por exemplo, que a gente coloca o transdutor ali, para e não vê mais nada. Então, inicialmente, a gente coloca o transdutor, vai, volta, vê, né, se certifica de que é um nervo mesmo. Então, eu acho que essa é a grande vantagem do ultrassom, que a gente consegue fazer uma avaliação dinâmica. Então, aqui eu vou me ater mais a esses pontos que são passíveis de compressão, tá? O nervo mediano, eu acho que ele é a menina dos olhos do ultrassom de nervo, né? É o nervo que tem mais estudo publicado, é o nervo que é mais fácil da gente começar a estudar, né? Ele é de fácil acesso, ele não é um nervo que acaba sendo profundo, de difícil avaliação, ou de trajeto tridimensional, como radial, então ele acaba sendo o nervo por onde a gente a gente costuma começar, né, o estudo. Então, aqui tem 2 pontos que são bastante importantes quando a gente vai fazer a avaliação do nervo mediano no punho, que são os parâmetros anatômicos do inlet, que é a entrada do túnel do carpo, né, e do outlet, que é a saída. E por que isso é importante? Né? Inicialmente, tiveram vários estudos que foram feitos que não seguiam esses parâmetros, né, que os estudos eram feitos de uma maneira mais arbitrária, digamos assim, e a medida era feita onde se achava que tinha o maior diâmetro, e com isso se perdia um pouco a possibilidade de comparar alguns estudos, né? Então, aqui no inlet, a gente usa como parâmetro anatômico, né, o escafoide, aqui, né, lateral, pisiforme, medial, e o lunato também a gente usa como
como reparo anatômico. E no outlet, a gente vai usar o âmulo do amato, né, na porção medial, e o trapézio na porção lateral. Então, o que a gente vai ter que observar um pouquinho mais de perto? No nervo mediano, na porção do inlet, né, que costuma ser o ponto que as compressões são mais frequentes, a gente vai ter que observar qual que é a característica do nervo. Então, aqui está o nervo mediano, né? Aqui estão os flexores, o tendão dos flexores superficiais e profundos dos dedos, que a gente vai também conseguir observar. E é uma coisa interessante que, conforme a gente vai se acostumando a fazer ultrassom, a Ana também costuma falar isso, que no começo a gente só consegue olhar o nervo, a gente não consegue olhar absolutamente nada em volta. E depois, conforme você vai se acostumando com aquela imagem, com o que você encontra naquele lugar, você começa a procurar outras coisas, né? Então, por exemplo, aqui, o que a gente tem que observar? Aqui em cima, essa região um pouquinho mais branquinha aqui, ó, é o retináculo, né, dos flexores, que é o teto do túnel, né, o ligamento transverso, desculpa. Aqui a gente vai encontrar o canal de Guion, que é aqui, né, por fora, né, do túnel. E tem duas estruturas aqui que muitas vezes costumam ser confundidas no ultrassom, por isso que é importante a gente fazer esse movimento de ir e voltar, né, que vai ser o flexor longo do polegar, né, aqui o tendão dele, e aqui fora, que vai ser o tendão do flexor radial do carpo, né, então muitas vezes é uma coisa que a gente tem que ficar atento para não ter confusão na hora de identificar o nervo. Então aqui, quando a gente vai ver o ultrassom a gente vai ver o ultrassom no punho, qual que vai ser a imagem que a gente vai ver de cara? Peraí, desculpa, gente, pronto. Essa vai ser a imagem que a gente vai ver inicialmente, né? Então, aqui para facilitar um pouquinho. Então, o escafoide, né? Aqui o lunato, aqui o pisiforme na porção da entrada do túnel, né? O nervo, com aqui o tendão, né? Oh, meu Deus, o retináculo aqui por cima, né? E aqui vai ser a porção do outlet, né? Que é o que a gente vai conseguir ver aqui, tá? Então, o trapézio, aqui o amato, né? Aqui, de novo, o guion com o nervo ulnar aqui no meio, né? E o nervo mediano com o teto do túnel. Bom, essa paciente aqui é uma paciente lá do ambulatório da USP, né, do Dr. Mário Siqueira. Era uma paciente de primeira consulta, ela tinha uma queixa clínica de túnel do carpo bilateral, ainda não tinha eletroneuromiografia. No outlet, ela tinha essa medida de 9 milímetros quadrados, e no inlet, que é aquela imagem anterior, ela tinha de 13, se não me engano, que isso é aumentado, né? A gente considera mais ou menos 10 milímetros quadrados o valor de normalidade do nervo mediano no punho. Tá? Outra coisa importante que a gente tem que fazer durante essa avaliação é fazer a avaliação do nervo mediano de maneira longitudinal, né? E por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente vai fazer a avaliação do nervo no seu maior diâmetro, né? Aqui dá para ver que o nervo mediano ele está mais hipoecogênico, ele tem a perda do padrão fascicular, que é aquele padrão de aspecto de colmeia que a gente considera normal, né? E aí, quando a gente vai fazer a avaliação longitudinal, a gente consegue perceber qual que é o principal ponto de aumento, né, de edema do nervo, e também o ponto de compressão, em que ele acaba ficando reduzido. E isso é importante porque, muitas vezes, quando a gente vai medir num determinado ponto, usando os reparos anatômicos, pode ser que ali seja o principal ponto de compressão, e o nervo ele vai estar diminuído, ele vai estar achatado, e vai passar como normal, né? Então, isso é importante. Aqui é uma paciente, né, de 56 anos, que tinha um quadro de túnel do carpo moderado bilateral, né? E aí, a gente fazendo a avaliação, o que chama atenção? O aumento do nervo dela era um pouquinho depois da saída do término do túnel, né? Já era no comecinho ali da palma. E fazendo a avaliação longitudinal, a gente consegue perceber esse aumento do tamanho do nervo, né? Esse foi um caso bastante interessante que a gente viu na Itália. Era uma paciente de 48 anos, ela tinha sintomas de túnel do carpo bilateralmente, já tinha sido submetida a uma cirurgia do lado direito, né, que é esse daqui, e no ultrassom, e ela começou com sintomas à esquerda, né? Aí no ultrassom, o que se viu?
A direita, ela tinha ponto de compressão, né, no final do túnel do carpo, no outlet, que é um ponto menos comum, né, e a gente sabe que muitas vezes pode acontecer do retináculo ele se refazer, né, e no ultrassom do nervo à esquerda, tinha compressão no ponto mais típico, que era no inlet, né, na entrada do túnel. Bom, esse é um outro estudo bastante interessante que a gente usa muito na nossa prática, que é fazer esse índice, né, do diâmetro do nervo no punho com o antebraço. E por que isso é tão importante? Esse estudo, ele foi feito pela Lisa, que foi onde a Ana ficou. Ela fez uma análise, né, dos pacientes para poder ver o quanto que o ultrassom ele tinha capacidade de descartar a possibilidade de túnel do carpo, né? Então, para ver de fato a sensibilidade. Então, como é que é feito isso? A gente faz uma medida do nervo no punho, né, mais ou menos no inlet dele. Ela descreve no artigo como na prega, e aí a 12 centímetros disso a gente faz no antebraço, muitas vezes a gente usa algumas referências anatômicas. A gente vai pegar também o diâmetro do nervo no antebraço e vai fazer a divisão do diâmetro no punho pelo diâmetro no antebraço. E isso é importante por quê? Porque na maioria das vezes a síndrome do túnel do carpo, ela é uma doença bilateral, então a gente perde a possibilidade de comparar um nervo com o nervo contralateral, que é uma coisa que ajuda muito a gente, né, quando a gente está falando de nervo, e também porque muitas vezes o paciente pode ter alguma doença autoimune, né, que pode aumentar o diâmetro dos nervos de uma maneira geral, e além disso, agora estão sendo feitos estudos em relação ao valor de normalidade do nervo em relação à idade, sexo, né, altura, então tudo isso acaba influenciando bastante. Bom, se viu que o valor de normalidade, né, o cutoff sendo menor que 1,4, a sensibilidade é de praticamente 100% se comparado com a eletroneuromiografia, tá? Outra coisa importante para a gente avaliar no ultrassom é em relação às variações anatômicas, né? Então, o nervo mediano bífido e também a questão de intrusões musculares, por exemplo, que pode acabar sendo um fator de maior predisposição, né, de lesão do nervo, não de lesão propriamente dita, né, assim, diretamente, mas alguns estudos mostraram que, por exemplo, a presença da intrusão do músculo palmar reverso, ele acaba sendo um fator de maior probabilidade do paciente desenvolver túnel do carpo, né. Em relação ao nervo mediano bífido, o que é importante a gente avaliar? O nervo mediano bífido, ele está presente em cerca de 15 a 20% dos pacientes, né, independente se são pacientes com sintomas ou não de túnel do carpo, e a avaliação, ela vai ser importante porque tem uma questão que é a artéria mediana persistente, que ela pode ter fluxo, e isso é uma informação muito importante que a gente tem que passar para o cirurgião, né, é óbvio, pesquisar fluxo, e também ver se fazer a medida correta. Como que é feita a medida? A gente faz a medida do diâmetro, né, dos dois ramos, das duas divisões do nervo, né, e a gente soma. E aí sempre faz a pesquisa da artéria mediana persistente, né. Então aqui, por exemplo, dá para ver que tem a persistência do fluxo, né, com as duas divisões do nervo, né? Em algumas situações ela pode ser atrésica, por exemplo, aqui nessa paciente era isso, ela não tinha fluxo nenhum e era um nervo mediano bífido, tá? Bom, outra coisa também que é bastante importante, bastante útil para a gente utilizar, é a avaliação do músculo, que acaba sendo uma avaliação indireta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o flexor curto do polegar, né, que a porção superficial dele é inervada pelo nervo mediano, e a porção mais profunda é inervada pelo nervo ulnar. Então, isso acaba sendo uma forma indireta da gente avaliar quais estão sendo as consequências, né, as consequências da lesão do nervo. Então, aqui era um paciente que tinha um flexor curto do polegar bem maior, que tinha as traves, tudo, e aqui dá para ver que ele está um pouco mais hiperecogênico e com um tamanho um pouco reduzido, né, bastante reduzido em relação ao lado contralateral. Bom, tem alguns artigos que eu acho que são bastante interessantes para a gente começar a pensar a respeito disso,
que a Sociedade Americana de Ortopedia tem usado, falando a respeito do ultrassom ser usado como um método de screening para pacientes com túnel do carpo, né? Então, esse estudo, por exemplo, ele utilizou o ultrassom no punho, no antebraço, né? E a eletroneuromiografia, comparando, e ele foi avaliar qual que era a sensibilidade para excluir o túnel do carpo, né? Então, quando a gente pega o diâmetro isolado, ele tem uma sensibilidade bastante alta, né, de 99%, e usando o índice, né, punho-antebraço, de 97%. E é importante dizer que, assim, a sugestão não é que isso seja substituído, mas que isso seja usado como uma forma de screening, porque acaba que você submete o paciente a um exame menos doloroso, e também por questão de custo, né, uma coisa que os americanos olham bastante isso, e não tem nenhuma relação com a questão da gravidade do quadro, tá, dos sintomas. Bom, aqui também é outra coisa, como o ultrassom sendo utilizado como o screening, né, como o primeiro teste diagnóstico, e, de novo, eles estão avaliando a questão dos custos, né, e lá eles já consideram o exame de ultrassom pré-operatório praticamente obrigatório, né, eles sempre fazem essa requisição para confirmar o diagnóstico, para confirmar o sítio de compressão, né? E o que se observou nesse estudo é que quando o exame é feito por especialistas, tem uma queda importante de falso negativo, né? Então, isso também é bastante interessante para a gente lembrar que o ultrassom é uma coisa que tem uma curva de aprendizado, né? Um exame com uma curva de aprendizado e que é bastante examinador dependente. Aqui, de novo, né, avaliando a sensibilidade e a especificidade no túnel do carpo. E aqui é interessante a gente observar justamente isso, porque quando eles foram fazer essa revisão, essa meta-análise, eles pegaram 323 artigos que tinham relação com o tema, e eles só puderam incluir 19 artigos. Por quê? Porque todos os outros, eles não tinham um parâmetro que pudesse ser utilizado para comparar em relação às medidas do ultrassom. Né, então, acho que é uma coisa para a gente ficar bastante atento quando for fazer a avaliação e até mesmo os estudos, as publicações, né, que a gente for fazer. Então, no total, somavam 3.131 punhos, né, avaliados, tinha uma sensibilidade de 77,6% e uma especificidade também alta de 86,8%. Né, então, é o primeiro teste que eles usam e, a partir disso, eles fazem a análise com eletroneuromiografia. Bom, agora falando um pouquinho do nervo ulnar, eu acho que o nervo ulnar ele é o segundo, a segunda neuropatia compressiva mais frequente, né? E quando a gente está falando de Brasil, a gente tem que lembrar da incidência de hanseníase que a gente ainda tem, então acaba aumentando bastante, né? Os números de casos que a gente vê. E lembrar da anatomia do nervo ulnar, que ele tem alguns pontos de compressão, sendo que o principal é o sulco retroepicondilar, né? Mas ele tem alguns pontos de compressão e que, quando a gente está fazendo a avaliação eletroneuromiográfica, muitas vezes a gente consegue identificar mais ou menos a altura da compressão, mas a gente não consegue dizer o que de fato está comprimindo, né, o nervo naquele lugar. E é importante porque o nervo ulnar, ele está sujeito, né, é um nervo exposto aqui no cotovelo, e que ele está sujeito a outras compressões, como fratura, né, com calo ósseo. Então, é bastante interessante da gente lançar a mão do ultrassom nessas situações, né. Então, aqui é o sulco retroepicondilar, que é o principal ponto de compressão que a gente observa, né, nos casos, e o que chama atenção é justamente a relação do nervo com as estruturas ósseas, né, que ele é um nervo bastante superficial nessa localização. Então, aqui, o que vai ser interessante primeiro? A gente fazer a avaliação, acho que, sem sombra de dúvida, o nervo ulnar no cotovelo é o nervo que a gente mais avalia, faz avaliação dinâmica, né, para a gente ver se ele tem algum tipo de luxação, se tem alguma intrusão de músculo, alguma coisa assim. Então, aqui é interessante da gente ver o nervo quase luxando, aqui é uma subluxação quando tem a flexão do cotovelo, né? Tem alguns estudos que falam sobre a questão do motivo disso acontecer, de ter uma goteira, né, um pouco mais rasa, e muitas vezes até ter uma face que não consegue segurar o nervo, né, dentro da goteira. Aqui também é outra coisa bastante interessante, que é o aumento do nervo. Então, o que a gente vai observar? O nervo na sua análise longitudinal,
tá? E aqui ele tá com um tamanho relativamente normal, e aqui tem esse aumento, né? Então, também lembrar de fazer análise longitudinal dele, e aqui tem um aumento importante do nervo, né, dentro da goteira, e aí é isso que a gente vai acabar identificando, até mesmo para ver se é algum tipo de tumor, alguma coisa assim, para contribuir em relação ao tratamento. Aqui vai ser a subluxação, então aqui está o nervo, ó. Aí conforme vai flexionando o braço, né, o cotovelo, o nervo ele quase sai, né, da goteira. Bom, agora falando, mostrando um caso que ele luxa mesmo, aqui ele está na goteira e aqui ele passa, né, para o lado de fora quando tem a flexão. E quando a gente faz a flexão do braço, né, do cotovelo, tem uma redução de cerca de 55% do tamanho, né, da goteira. Então, isso também acaba sendo uma coisa que contribui bastante, né, para acontecer esse tipo de coisa. E também a pressão dentro da goteira aumenta bastante com a flexão do cotovelo. Aqui são alguns casos de variação anatômica, como, por exemplo, o músculo epicondiliar acessório, que também acaba comprimindo, né, fazendo um tipo de compressão no nervo, que isso não era para estar aqui, e também tem a relação do calo, de presença de calo ósseo. Então, aqui é interessante de ver que é um paciente que tinha tido uma fratura, e aí depois ele começou com sintomas, e a avaliação longitudinal mostra que o nervo, ele vem, aqui ele está um pouquinho, né, demasiado, ele vem, ele tem uma compressão, né, ele acaba sendo bastante diminuído de diâmetro nessa localização. Bom, e o que é importante a gente lembrar em relação à análise do nervo ulnar no cotovelo com ultrassom? Infelizmente, o número de artigos de ulnar no cotovelo, ele é infinitamente menor se comparado com o nervo mediano, né? E acaba que tem uma certa dificuldade de fazer essa análise em relação aos parâmetros anatômicos, né? Porque tem alguns pontos de compressão que a gente não consegue ter um reparo anatômico tão preciso, né, para fazer comparação entre vários artigos. Então, esse estudo, o que eles fizeram? Eles pegaram alguns pacientes que tinham alteração na eletroneuromiografia, né, relacionado com o ulnar, e eles submeteram o paciente ao ultrassom. E eles usaram como parâmetro, né, 2 pontos, que um foi o sulco retroepicondylar mesmo, né, usando como parâmetro o olecrano o epicôndilo medial, e um outro ponto que eles usaram 2 centímetros acima. Então, já é uma coisa um pouquinho mais difícil de conseguir fazer, justamente porque quando você usa 2 centímetros acima para uma criança, é diferente de 2 centímetros acima para uma pessoa de 2 metros de altura, né? Então, o que eles viram? Que a sensibilidade do exame para identificar pacientes com neuropatia ulnar no cotovelo, nesse caso, foi muito ruim, foi de cerca de 50%, né? E eles associam isso, talvez, a essa questão dos pacientes, a questão dos parâmetros anatômicos, né, dos pontos de medição, e porque os estudos mostram, não que mostre uma coisa tão melhor, mas mostra um pouco mais de 50%. E aí, um ano depois, teve essa carta de resposta, né, que eles fizeram, eles reproduziram mais ou menos o estudo que foi feito em 2008, só que eles mudaram algumas coisas. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram pacientes que tinham sintomas de neuropatia ulnar, mas que não necessariamente, não obrigatoriamente, tinham alteração na eletroneuromiografia, e eles submeteram o paciente a uma avaliação com ultrassom, e eles fizeram a medida do diâmetro no ponto de maior aumento, não usando esses 2 pontos anatômicos. E eles viram que, com isso, a sensibilidade do exame aumentou muito, e teve uma relação direta, que foi quanto maior o nervo, quanto maior a hipoecogenicidade do nervo, né, que é um sinal de sofrimento nervoso, tinha uma relação direta com a gravidade dos sintomas. Então, tinha queda da velocidade de condução motora, tinha queda no estudo sensitivo, né? Então, é uma coisa interessante para a gente tentar correlacionar e também usar como screening e usar isso de uma forma um pouco mais disseminada. Esse foi um outro caso, eu não vou falar com tanto detalhe do punho, né, no nervo ulnar no punho, mas esse foi um caso que a gente acabou publicando lá na Itália, que me chamou muita atenção, que foi um paciente jovem, que ele começou com uma atrofia na região de interósseo, né, de primeiro interósseo,
e era um quadro arrastado de mais ou menos 1 ano e meio, e no estudo de eletroneuromiografia, ele tinha uma lesão axonal importante, né, uma amplitude bastante reduzida, e com isso ficava difícil tentar topografar onde estava essa lesão. Ele tinha uma ressonância de coluna cervical que não mostrava nada, e com isso eles pensaram inicialmente que poderia ser uma doença do neurônio motor inicial, alguma coisa assim, que ele tinha uma mão bem característica. Quando ele chegou lá no serviço do Dr. Pádua, o que se observou, e foi para o ultrassom, ele tinha um cisto enorme que estava comprimindo o ramo motor profundo, né, aqui. Então, com isso, foi um paciente que, assim, ele foi operado, ele teve um pouco de melhora na questão motora e não teve piora, né, que foi o principal ponto, mas a eletroneuromiografia depois não mostrou uma melhora tão importante, mas eu acho que ilustra bem a questão do quanto a gente pode contribuir com a questão diagnóstica, que era um paciente que estava há 1 ano e meio com aquele fantasma de uma possível doença do neurônio motor e que acaba tendo um prognóstico muito diferente quando a gente fala de um cisto que pode ser removido, né? Então, eu acho que vale como um caso bem ilustrativo. Bom, falando um pouquinho do nervo fibular, principalmente na cabeça da fíbula, a gente sabe que o nervo fibular na cabeça da fíbula, ele está muito predisposto a sofrer lesão, né? Ele está fixo numa porção, ele está muito exposto, ele está praticamente em contato direto com uma estrutura óssea, né? E com isso a gente acaba vendo bastante lesão por pressão, lesão pós-cirúrgica, né? Ou muitas vezes torção de joelho, é uma coisa que a gente também vê bastante lesão. Então aqui é interessante ver o nervo fibular comum, né, na cabeça da fíbula, que é essa parte verdinha aqui embaixo, e vai ser isso que a gente acaba avaliando. E o que é interessante da gente avaliar? É justamente a relação que o nervo vai ter com as estruturas ósseas e com a avaliação, com as estruturas musculares, né? Então, isso vai ser importante para ver se o nervo está aumentado de tamanho, se tem algum tumor ali que justifique, né, a dor que o paciente tem muitas vezes, o TINEL positivo. Então, aqui é um caso bastante interessante, um paciente que depois da corrida, ele começou a evoluir com dor e DEST, né, a dorsiflexão. O diagnóstico inicial foi uma radiculopatia L4, foi a suspeita diagnóstica. Na ressonância, ele tinha um abaulamento de L4 a L5, que é uma coisa bastante comum, né? E na eletroneuromiografia mostrou que tinha uma lesão axonal dos músculos do nervo fibular profundo. Ele foi para o ultrassom, ele tinha um cisto sinovial, né? Comprimindo o nervo, ele foi submetido à cirurgia e teve, né, melhora depois. Então, é bastante interessante. Recentemente eu tive um caso assim de um colega, um cirurgião vascular, que foi exatamente esse mesmo caso, e até ele tinha uma ressonância que colocava como se o cisto tivesse roto já, né, como se ele não tivesse exercendo uma pressão direta sobre o nervo. E quando eu fiz o ultrassom, apareceu justamente uma imagem como essa, o nervo fibular bastante deslocado, o tibial um pouco também comprimido, mas o fibular principalmente, né? Outra coisa interessante para a gente avaliar é a possibilidade de gânglio intraneural, né, que ele vai acontecer normalmente quando tem saída do líquido intrasinovial aqui, e aí ele começa a ter contato com o nervo, né, com o ramo articular, e ele começa a formar esse aspecto, assim, que parece que foi meio recortado, né, e começa a formar esse gânglio, né, e também pode causar sintoma, e aí a partir do ramo articular ele começa a subir em direção ao fibular comum. Bom, falando um pouquinho do nervo tibial, né, principalmente no túnel do tarso, eu acho que esse muitas vezes um desafio diagnóstico quando a gente está falando de eletroneuromiografia, porque não é uma lesão desmelinizante que a gente consegue topografar com tanta facilidade, né? Muitas vezes é uma lesão axonal, na maioria das vezes, e ainda tem a questão da gente estar restrito à avaliação de músculos do pé, que muitas vezes, se o paciente tem sintoma bilateral, ele vai ter alteração na condução e na agulha, que acaba dificultando, né, a comparação que a gente muitas vezes poderia lançar mão. Então, aqui é interessante da gente ver qual que vai ser a relação do nervo com outras estruturas dentro do túnel, né, e principalmente para a gente fazer a avaliação em relação a causas extrínsecas, né, então uma trombose de veia, alguma compressão, alguma coisa assim. Então, aqui é o tendão do tibial posterior, né, aqui é o tendão do
flexor longo dos dedos, aqui embaixo vai ser o tendão do flexor longo do hálux. E nessa localização, né, no túnel do tarso, é um lugar que os parâmetros anatômicos são bastante importantes para a gente conseguir tentar identificar depois os ramos plantar medial e lateral, porque muitas vezes, quando está normal, a gente não consegue ver essa divisão com tanta facilidade, né? Então, aqui ele já se dividindo, né, o plantar lateral e o medial. E aqui vai ser um quadro, é um paciente que tinha um aumento do nervo, vamos ver se vai passar. Então, aqui, ó, começa aqui a avaliação do nervo, e depois ele se torna um pouquinho mais hiperecogênico, né, com os seus ramos já quase se dividindo aqui, ó. Que é essa imagem aqui embaixo, tá? Então, esse daqui é o quadro de um paciente que tinha sido operado anteriormente, não teve uma melhora tão considerável, e aí ele foi fazer ultrassom e tinha um cisto distal ao túnel, que muito provavelmente passou batido, né, na cirurgia, ou enfim, ou talvez tenha aparecido depois, mas é um paciente que, assim, as chances dele ficar sem uma reabordagem seriam grandes, né, porque, bom, operou, não melhorou tanto, a lesão foi axonal, então não tem muito o que mudar nesse caso, né. Aqui é um caso também bastante interessante, é uma paciente de 31 anos, que ela não era uma ciclista profissional, ela foi fazer uma maratona de 380 milhas em uma semana, e aí, depois de uma semana, ela começou com sintomas, né, do lado esquerdo, ela começou com dor, parestesia. No exame físico, ela não tinha nenhuma perda de força objetiva, né, tinha bastante dor, a dorsiflexão e a eversão do pé, né, e na eletroneuromiografia mostrava que tinha uma alteração do plantar medial, que estava ausente, né, desse lado, à esquerda, e tinha uma amplitude motora reduzida com uma latência distal aumentada, né. E aí no ultrassom, o que foi visto? Que tinha um aumento do diâmetro, né, aqui ao lado esquerdo e aqui ao lado direito. Então, lembrando que o direito inicialmente era assintomático, tá? Então, do lado esquerdo, ela tinha o nervo bastante aumentado, que era o principal sintoma dela, né, o sintoma inicial, e do lado esquerdo, ela já tinha também um nervo limítrofe, né? O valor de normalidade que a gente considera é até 13, né? E aqui já estava 13,5. Aí ela foi submetida à cirurgia. Durante um mês, ela foi orientada que ela não pisasse, obviamente, com o pé esquerdo e que ela usasse o pé direito, né? Pois bem, ela melhorou do lado esquerdo, teve melhora dos sintomas, e só que ela começou um mês depois a ter queixa do lado direito, que até então ela era assintomática, né? E aí, ela foi submetida a ultrassom novamente, ela já tinha uma redução, né, já tinha normalizado, mas já tinha uma redução, e é legal de observar que aqui, na primeira avaliação dela, o nervo à esquerda, ele estava hipoecogênico, aumentado, ele não tinha aquele aspecto fascicular, que é uma das coisas que a gente sempre observa, enquanto do outro lado ainda tinha, né, esse aspecto fascicular que são essas coisinhas mais branquinhas aqui no meio. Então, aqui na avaliação, um mês depois, já tinha melhora desse aspecto do nervo, né? E do lado direito, começou a ficar hipoecogênico. Olha só como é que ele já ficou em relação à avaliação inicial. Bom, ela resolveu que ela não queria operar o lado direito, a princípio, ela queria tentar fazer um tratamento um pouco mais conservador, fazer imobilização, não usar tanto, né, o pé direito. E aí, como é que foi? 5 meses depois, ela continuou com os sintomas, ela teve uma melhora muito pequena, né? Do lado esquerdo, ela já não sentia mais nada. Aqui é interessante ver que o nervo, ele normalizou completamente, tanto de tamanho quanto de aspecto, né? E do lado direito, ele continuou aumentando de tamanho, né? Com alguns pontos bastante hipoecogênicos, né? Com aumento dos fascículos, e aí ela foi posteriormente submetida à cirurgia. Então, é um caso bastante ilustrativo para a gente ver que muitas vezes a gente tem que procurar quadros bilaterais. É claro que tarso bilateral, nesse caso, né, por um movimento repetitivo, ele é raro, ele não é uma coisa tão frequente, mas é uma coisa que a gente tem que procurar. E por último, eu queria falar um pouquinho sobre o nervo cutâneo femoral lateral da coxa. Eu acho que também é um desafio grande para a gente, na eletroneuromiografia, fazer a avaliação desses pacientes, porque normalmente os pacientes sintomáticos são pacientes obesos, né, acima do peso, e que
a questão da técnica é bastante difícil, né? E esses pacientes, ainda para ajudar, apresentam sintomas bilaterais. E, consequentemente, né, de novo, a gente não tem o lado contralateral para tentar comparar. Porque se você não encontra de um lado e encontra do outro, você fala, bom, tudo bem, faz sentido. Agora, quando você não encontra dos dois lados, aí você fica, e agora? Como é que você faz isso? Então, a gente vai fazer a avaliação do nervo, né, na região da crista ilíaca antero-superior, né, e lembrando que o nervo tem uma variação anatômica bastante grande, e isso também é outra coisa que acaba dificultando quando a gente vai fazer a avaliação na eletroneuromiografia, e esse é um caso que era um paciente, né, bem típico, que tinha um aumento do nervo. Então, aqui à esquerda é um nervo bem pequenininho, próximo da espinha ilíaca, né, e aqui à direita, que ele tinha um nervo bastante aumentado, inclusive permitindo um estudo longitudinal, porque o cutâneo femoral lateral da coxa, ele é um nervo que não é tão fácil assim, né, ele já é considerado um nervo um pouquinho mais difícil de ver, ainda mais quando você está falando de paciente acima do peso, que tem um tecido subcutâneo já um pouquinho mais generoso, né, então aqui é a avaliação do nervo, né, sempre tomando por base parâmetro ósseo, né, e aqui está o nervo bastante aumentado de tamanho. Então, eu acho que é uma coisa que acaba ajudando bastante, até mesmo em relação à conduta, né? Se vai tentar infiltração, se vai para cirurgia, eu acho que acaba ajudando bastante na abordagem. Era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigada. Bom, eu vou começar fazendo algumas considerações, Ju, baseados na sua aula. Uhum. Quando você mostrou a lesão hipoecogênica no nervo fibular, que você falou da alteração, e que foi um diagnóstico que foi falso positivo, né, e foi aberto, não tinha isso, eu queria comentar o seguinte, isso é uma coisa que é possível de acontecer, porque o nervo tem um envoltório de gordura nessa região do joelho, tá? Isso já aconteceu comigo lá na USP, de eu olhar o nervo e achar que tinha uma alteração hipoecogênica no nervo, e quando foi aberto na cirurgia existia exatamente igual, uma compressão, o nervo tinha um aumento de volume um pouco antes da cabeça da fíbula, mas não tinha um cisto ganglionar, que era o que eu achei que podia ter, tá? E isso, o motivo dessa lesão aparecer hipoecogênica era a gordura que estava envolvendo o nervo e permeando o nervo, inclusive. Então, essa é uma avaliação que eu acho que a gente leva mais tempo para aprender, né? E é sempre uma angústia do ultrassonografista, porque um cisto ganglionar é uma coisa que é necessário intervir logo, né? Ele pode dissecar o nervo se ele penetrar pelo ramo articular, ele pode dissecar o nervo e pode causar um déficit que depois a gente sabe que pode ser de difícil reversão, né? Com bastante limitação funcional do paciente. Então, existe um truquezinho para fazer a avaliação disso, que é chegar numa região um pouco mais lateral do que a gente normalmente faz. Isso eu tenho aprendido bastante com a minha vivência com o Cernic, fazendo os cursos, e ele, como radiologista, tem uma abordagem diferente do que a gente tem. Eu acho que é uma coisa a ser desenvolvida, assim, essa nossa capacidade de fazer ultrassom, porque a gente não tem a formação de radiologia. Então, precisa dessas dicas deles, assim, para a gente melhorar a nossa avaliação. E tem sido bastante produtivo. Com relação ao cisto do punho, daquele paciente que você disse que tinha o diagnóstico diferencial de um neurônio motor, eu fico me perguntando, e eu acho que aí vem a importância do ultrassom, se tivesse sido feito um ultrassom na primeira eletroneuromiografia dele, né? Aí sim você teria uma abordagem cirúrgica, talvez com um ganho funcional para o paciente. Então, só por isso a gente vê que não dá mais para dissociar o ultrassom da eletroneuromiografia, porque a gente está perdendo quando a gente faz essa dissociação, né? E no nervo ulnar mesmo, existe um questionamento bem grande naqueles casos em que a gente faz o tratamento por descompressão sem transposição, como era feito antigamente, que abria o nervo numa extensão grande, acima do epicôndilo e abaixo, e como isso pode se transformar, talvez no futuro, com essa informação melhor do ultrassom, dizendo exatamente o local da compressão, numa descompressão menor, muito mais
tudo aquilo que pode ser abordado, eu acho que não é racional mais, a gente tendo uma ferramenta que possa nos dar detalhes anatômicos e salvar o cirurgião até de uma situação inesperada, mesmo que em pequena percentagem dos casos, não é mais racional a gente partir para essa às cegas, tá? Sendo que a gente tem uma ferramenta barata e disponível já para fazer isso. E cada vez mais isso está sendo disponível, a gente está treinando bastante gente, né? E no síndrome do túnel do Tarso, na síndrome do túnel do Tarso, é muito importante a gente associar a imagem, porque o número de vezes que você tem uma causa secundária de compressão, e que é muito importante para fazer o diagnóstico, é enorme. Tá? Ela não é, muitas vezes, idiopática, primária do nervo, ela é secundária em um grande número de casos ou traumática. Isso é igual à avaliação por imagem. Tá? Ju, vou fazer as perguntas do chat para você. Tá. O Marrone pergunta, em relação a túnel do carpo, ultrassom, eletromio, qual foi o padrão ouro para dizer que o paciente tem síndrome do túnel do carpo? No trabalho da Lisa, é isso, Marrone? Daquele que analisou qual a chance de ser... Eu não leio ultrassom, né? Então eu quero aprender, porque para mim é muito complicado a gente dizer que um paciente tem síndrome do carpo quando ele tem poucos sintomas. Pega uma velhinha, tu faz a eletromiografia, porque o cara mandou para outra coisa, e aparece lá uma latência horrorosa, e tu pergunta, e sente alguma coisa? Não, Não. 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 Aí tu começa a esmiuçar, ela, pois é, de vez em quando eu me lembro que de noite lá eu tenho formigamento. Aí que eu quero saber, tá, eu encontrei alteração na neurocondução, ok, perfeito. Será que vocês encontram na ultrassonografia? E será que isso tem relação? Ou eu vou dizer e os caras vão fazer alguma coisa? Por isso que eu digo que para mim é difícil. Por favor, me corrijam, eu posso não estar lendo mais, mas o padrão ouro para túnel do carpo, eu não sei qual é. Eu realmente não sei qual é. Então, por isso que eu estou perguntando esse tipo de coisa, tá? E isso tem relação direta com a outra pergunta que eu fiz mais adiante. Desculpa estar falando. Sim, ele pergunta também nos pacientes que foram operados, que podem ter uma sequela neurofisiológica que mostra túnel do carpo, né? E não ter clínica sugestiva ou ainda ter a clínica, né? O que o ultrassom pode fazer nesses casos? Bom, então, eu acho que uma coisa que é importante a gente ver e que, assim, a gente como neurofisiologista acaba não separando é a classificação clínica do paciente em relação ao túnel do carpo, né, com a classificação neurofisiológica. Porque, bem ou mal, os neurocirurgiões e os ortopedistas, eles seguiam muito pelos sintomas dos pacientes para decidir se vai ter conduta cirúrgica ou não, né? E era uma coisa que eu, pelo menos, tinha muita dificuldade de entender isso antes. E então, assim, a gente tem que separar o que é o quadro clínico do paciente do que são os achados neurofisiológicos. A partir disso, a gente vai ver se de fato tem alguma indicação de conduta cirúrgica ou se vai tentar um tratamento conservador, né? Em relação ao ultrassom e a eletroneuromiografia. A eletroneuromiografia, ela continua sendo padrão ouro para avaliar, para classificar, né? Só que o ultrassom, ele vai te dar informações complementares. Então, assim, ninguém vai operar um paciente só com o ultrassom. Isso. Da mesma forma que, assim, se você tem ultrassom disponível, por que não solicitar e fazer o exame, já que você tem várias coisas que podem ser acrescentadas, né, de informação nesse caso. Então, eu acho que são essas duas coisas que acabam se complementando, né? E em relação à questão... Você quer falar alguma coisa, Ana? Não, pode terminar, depois eu falo. Tá. E em relação à questão pós-cirúrgica, né, eu acho que também acaba contribuindo o ultrassom, porque a gente sabe que na eletroneuromiografia nem sempre o paciente ele vai recuperar tudo, né, a gente tem alguma melhora, mas também não é uma regra, e o ultrassom, ele acaba também contribuindo para ver, porque muitas vezes, assim, você tem um paciente, a Ana tem um caso que ela sempre usa de exemplo, né, um paciente que tem persistência dos sintomas, ele já tinha sido operado, ela fez ultrassom e, na verdade, ela tinha um nervo bastante atrófico, né, o paciente tinha um nervo bastante atrófico, e era um paciente que estava quase indo para a cirurgia, então, muito provavelmente, ele não ia ter benefício nenhum, ia continuar com sintomas, então ele tinha uma neuropatia do mediano que já não era mais um túnel do carpo, um edema que precisava descomprimir, né, então eu acho que tem isso que ele consegue acrescentar, nesse sentido.
Tem os casos assim, a gente vê que síndrome do túnel do carpo, o paciente, o médico não quer perder o paciente, né? Então tem muito ortopedista, muito até neurocirurgião que opera a síndrome do túnel do carpo sem ser um especialista de nervo. E a gente vê muita cirurgia feita de forma até ressecção incompleta do retináculo. Então, o paciente logo depois, às vezes, já não tem uma melhora dos sintomas porque ele não teve uma liberação completa da pressão naquele compartimento que você quer aliviar a pressão. Com ultrassom mais novo agora, com aparelhos mais novos, a gente vê o retináculo com bastante definição. Com esses transdutores mais novos, eu uso um transdutor que tem 22 MHz. Você consegue ver detalhe do retináculo. Então, você consegue ver a formação, a neoformação, né, de um novo retináculo muito facilmente. Isso esclarece algumas dúvidas de pós-op, que você não sabe se ficou alterado porque era muito ruim, ou voltou a ter sintomas porque voltou a ter uma compressão. Nesse caso, o ultrassom é extremamente necessário. Em todos aqueles casos que você tem uma manifestação atípica do túnel do carpo, ou que foi múltiplas vezes abordado, é necessário, não tem jeito, a gente tem que fazer uma imagem, né? Então, os casos que são de difícil solução com a eletroneuromiografia, a gente hoje tem uma ferramenta para ajudar na identificação da causa. E a gente não pode mais dispensar isso porque a gente conhece ela e sabe que ela pode ser usada e é fácil de ser usada, né? Em especial aí no caso do túnel do carpo, eu acho que todas as vezes que isso é cirúrgico, eu acho que mereceria uma imagem. Não custa fazer, é um exame realmente que ele é muito barato, ele é muito fácil de ser feito. O que falta é a gente ter gente formada em todos os cantos aí do Brasil para permitir isso para os pacientes, né? Isso é o próximo desafio nosso. Ana, Ju, desculpa, deixa eu bem rapidinho. Por que eu perguntei isso? Durante 15 anos eu fui médico perito do Tribunal de Justiça, fez a minha, era concursado, tudo. E a gente viu o seguinte, doutor, não melhorei do túnel do carpo. Tá, tu sabe que quando tu é o médico assistente, tu acredita no paciente. Quando tu é perito, você não acredita. no mínimo, eu tenho dúvidas, certo? Então, porque a eu gente queria tá saber se eu acostumado vou lá, vamos lá, eu fiz os meus 2 túneis do carpo, eu faço a minha neurocondução, tá péssima. E eu não sinto nada, certo? Estou muito bem, obrigado. Nem quando eu tomava vinho. Então, assim, se eu quiser um benefício, eu chego lá, a minha neurocondução está alterada. Aí, essa que é a pergunta. Nesse ponto, será que a ultrassom pode ajudar por um lado e para o outro? Pode sim, porque você pode ter uma alteração neurofisiológica que vai sobrar no seu nervo, Marrone, porque você teve uma lesão que ultrapassou a capacidade desse nervo de regeneração completa, concorda? Então, essa é o racional de você ter um neurofisiológico alterado após a correção. Ou seja, se você tem um túnel do carpo leve e você corrige, não tem por que você ter alteração neurofisiológica após, certo? Certo. Então, assim, esse é um caso que, se tem alteração neurofisiológica após, alguma coisa está acontecendo de errado, né? Nesse caso que você fala, se a gente fizer a ultrassom e não tiver compressão, provavelmente a tua alteração é uma sequela neurofisiológica, mas não é uma sequela clínica. Você mesmo é testemunha disso. Então, ele te ajuda a separar aquilo que você tem que abordar ou aquilo que você não vai ter que abordar, que não tem mais compressão, entendeu? A questão de responder, tem compressão ou não, o ultrassom faz para você, tá? Ju, relação ao neuroma de morte, eu não sei se você tem experiência com ver neuroma de morte com ultrassom. Tenho um pouco, mas assim, eu acho que o ultrassom para neuroma de Morton, ele acaba ajudando bastante quando você está com aquele paciente no consultório, ou até mesmo fazendo exame, e você tem essa suspeita diagnóstica e você coloca o ultrassom para fazer essa avaliação, né? Mas dificilmente um paciente vai ser operado sem uma ressonância, né? Então, ele acaba sendo muito mais um screening para te orientar do que propriamente o diagnóstico no sentido de definir a cirurgia e ver certinho a localização, mas ajuda bastante. Não é tão simples de ver, mas ajuda bastante. A experiência que eu tenho com o Cernic, a gente comentou isso num curso, numa aula que a gente gravou da última vez que a gente fez exame junto,
ele me disse o seguinte, que a gente não sabe medir aquilo que o cirurgião precisa como medida da ressonância, por isso que ele pede a ressonância. Então, o que ele me falou Ana, a gente precisa melhorar e definir quais são os parâmetros que o ultrassom precisa dar para o cirurgião ortopédico para que ele não precise usar uma ressonância para poder operar, né? Lembrando que a ressonância, ela parece super bonita a imagem e tudo mais, mas o ultrassom magnifica pra caramba essa imagem, né? Então, eu acho que falta a gente aprender esses critérios, e eu estou trabalhando nisso também, eu acho que logo em breve a gente consegue explicar isso. A Patrícia perguntou se a gente tem experiência em eletroneuromiografia normal com ultrassom alterado na hanseníase, que ela já viu o paciente com dor, queixa sensitiva, eletromio normal e ultrassom alterado. A gente vê isso lá no ambulatório, né, do Dr. Mário. A gente vê bastante, porque chega bastante paciente lá e acaba que a gente consegue fazer essa avaliação, mas isso não é tão raro assim, digamos. Acho que a gente vê muito paciente grave lá, né, Ju? A gente vê muito paciente que já chega com bastante sequela. Às vezes me pedem, Patrícia, para fazer a avaliação de paciente com suspeita de hanseníase, a gente faz um screening de mediano, nar fibular e tibial, né, nos pontos de compressão. Lembrando que o nar você tem que avaliar acima do epicôndilo para que você possa ver o lugar onde ele tem predileção ali por desenvolvimento das lesões. Mas tem alguns ramos que eu acho que não são, às vezes, estudados na eletroneuromiografia desses pacientes e que no ultrassom é fácil da gente ver lesão, como o cutâneo na dorsal, mesmo o radial superficial, não é todo mundo que faz de rotina e é comum de ser visto, alteração na hanseníase e ramos digitais. Então, se você não faz um estudo dirigido para o ramo digital, às vezes na eletroneuromiografia sai como normal e o ultrassom você pega essa alteração. Eu fiz exame recente de uma médica, inclusive, que queixava insistentemente de que a parte lateral do polegar dela estava amortecida e que ela estava com medo de ir para a manicure, com medo de que ela arrancasse um pedaço do dedo e ela não sentisse. E ela queixou com todo mundo, ninguém deu bola, ela fez uma eletroneuromiografia normal, simples, com o radial feito na tabaqueira anatômica, completamente normal. Eu fiz o radial feito no dedo, a parte lateral com o estímulo no radial e a parte medial com o estímulo no mediano. Tinha uma diferença gritante de um lado para o outro, exatamente da onde ela referia a alteração. E no ultrassom, esse nervo digital estava 6 vezes o tamanho normal. Então, eu acho que muito também é da gente refinar a técnica da eletroneuromiografia. A gente perde, às vezes, na correria do dia a dia, de fazer esse tipo de refinamento, né? E aí a gente perde em importância, tá, gente? Lembrar que a eletroneuromiografia também é um exame examinador dependente e a gente tem que dar a devida importância para as nossas avaliações e fazer um exame de valor se você quer ter valor, né? Ali a pergunta, Ju, no ultrassom no personagem, se pode indicar torção ou alterações que indiquem cirurgia. Tem um estudo que até eles levaram no último congresso, né, da ANEM, falando justamente sobre isso, que muitas vezes você consegue encontrar essa torção, esse aspecto de ampulheta, mas o ultrassom, dependendo de onde você não consegue fazer essa avaliação tão bem. Então, eles usaram muito nesse estudo ressonância, reflexo, para poder fazer a avaliação, e isso ajudou bastante. Então, dependendo do nervo, a gente consegue fazer essa avaliação e da resolução também, né? Mas acaba sendo uma coisa conjunta e assim, tem a imagem até é um grupo de Nova York que tem essa imagem do intraoperatório justamente com o nervo torcido, assim, é bem interessante esse artigo deles. Mas dá para utilizar. O radial é o que o Pato está falando, né? O radial é um nervo que, nesse caso aí, ele é bastante fácil de fazer o ultrassom quando tem torção. Por uma questão de coincidência total, a semana passada eu tive 2 pacientes com personagem tênue com sintoma no radial, e um deles fez o ultrassom e tinha a torção. Se eu soubesse, tinha trazido para vocês verem, tá? E ficou bem bonita a imagem, com a imagem em contas, assim, em ampulheta. E, nesse caso, realmente, muitas vezes é indicada a cirurgia com substituição daquele segmento do nervo e com melhora. E o radial, ele tem uma boa
recuperação quando é abordado antes que haja evolução do quadro, né? Então, é excelente. O que é muito difícil no personagem são as neuropatias proximais. Então, se você vai pegar uma neuropatia de torácico longo, por exemplo, ou até de frênico, como a gente já discutiu, no caso do personagem, você não vai conseguir acompanhar o trajeto do nervo, tá? Mas no radial, no interósseo anterior, é possível fazer sim, desde que você tenha uma boa máquina, é bem possível. Mas é interessante isso, né? Se você não fizer o ultrassom e tiver uma torção, você tá, né, não está fazendo. Você pode abrir mão de uma cirurgia, quer dizer, fazer uma cirurgia para melhorar esse nervo. Lia, meu primeiro contato com isso foi estudando ultrassom. Eu juro para você que quando me mostraram um nervo torcido, eu fiquei com o queixo caído por um tempo, assim. E quando eu contei para o Paulo, ele teve a mesma reação. Ele falou: o quê? Torção de nervo? Não, como assim? Olha só. Né? Você está viajando, torce como? Né? Como que isso torce? Né? Mas acontece que o próprio movimento de um nervo que tá vulnerável ali por um processo inflamatório acaba fazendo com que ele tenha uma frouxidão ali do sistema conectivo dele, e ele faz esse entrapment dele mesmo, sabe? De torção mesmo. E é impressionante como a gente não soube disso por muito tempo, e aí não pôde tratar, né? Então, em 2017, lembra que você até entrou na aula do personagem? Eu fui ver os artigos e falei assim, personagem é aquela coisa de sempre, vamos lá. Quando eu vi o artigo do ultrassom com a cirurgia, acho que foi esse de Nova York, você via antes, depois a torção, eu falei assim, gente, estamos perdendo chance de me tratar um nervo e ele não ficar com uma sequela tão grande, né? E isso tem que ser rápido, né? Então, faz diferença isso, você não deixar evoluir para uma atrofia, não deixar o paciente voltar daqui a 3 meses, 4 meses, 6 meses, que você daí não vai ter um bom resultado se você fizer um enxerto e ele tiver que levar mais 4 meses, 6 meses para reinervar, né? Então, nessa hora é muito importante. O caso que eu fiz a semana passada, o cirurgião, na hora, me ligou, eu contei para ele o que eu tinha visto, ele confiou e levou o paciente para a cirurgia. Então, agora, cenas do próximo capítulo. Otto, tu não quer falar? Tu colocou algumas observações, parecem interessantes, né, Otto? Doutor Otto Reise, apresente-se. Oi, estão me ouvindo aí? Então, Boa noite a todos. Não, é que assim, personagem é muito interessante esses dados, mas assim, a maioria dos casos de personagem, na verdade, você vai ver o quê? Supraescapular, torácico longo, são todos nervos bem difíceis. Então, assim, Sinais, né? quando é um nervo mais, né, mais acessível, aí fica bacana, mas a gente apanha bastante, eu não sei. A Ana deve ver mais, eu não sei, mas eu apanho bastante. Não, esses proximais aí, a gente já sabe que você não vai ver grande coisa, né? Torácico longo, imagina, você consegue ver ele lá em cima entrando no escalenomédio e acabou, você não consegue ver dá um demais. pulinho ali, mas o trajeto dele é enorme, né? Ele vai até lá embaixo. Então, esse é impossível, né? O frênico, você ainda tem até uma suspeita, se você consegue fazer o ultrassom do diafragma, ok, né? Você está mais bem servido, assim. Mas é indireto. Aliás, isso é uma coisa que ninguém falou aí, mas é uma coisa super importante, hein? O ultrassom é muito bom para ver a alteração de arquitetura muscular, né? Então, você pode usar o ultrassom como ferramenta indireta. Então, por exemplo, o paciente tem uma atrofia do infraespinhoso, não tem do supra. Então, isso nesse sentido ajuda sim. Agora, achar a torção, aí já é mais difícil. Existe até um artigo, um suplemento da Muscle Nerve, eu acho, se não me engano, que é só de avaliação de cintura escapular com ultrassom, para fazer complementação de diagnóstico neurofisiológico. É super bom esse artigo. Músculo, você sabe que a gente tem feito bastante, né, Otto? E existe como você fazer até uma avaliação evolutiva dos pacientes, né? De fazer a avaliação do músculo, fazer o quantitativo disso lá com o IMADJ, medir a ecogenicidade e fazer a avaliação quantitativa ao longo do tempo. Eu tenho acompanhado um rapazinho que eu vi ontem, inclusive, que teve um personagem Turner e ficou com uma sequela proximal, e ele está fazendo essa avaliação comigo também evolutiva, porque eles estão fazendo questão de acompanhar a evolução dele bem de perto. É bem interessante, assim.
E é bem mais sensível que a eletromio. A eletromio a gente fica meio na mão, às vezes, quando vai fazer avaliação evolutiva. Gente, sem mais queixas, sem mais novas perguntas. Então, acho que eu gostei muito da reunião, eu não sou o cara absolutamente leigo nisso e acho que muita gente também, mas Tá na hora da gente me chama isso, muito... né, Marrone? Oi? Tá na hora Que da que é? gente mudar isso, né? O Cremaster não aguenta mais, sabe? Eu vou confiar que vocês façam bem, que as meninas daqui comecem a fazer, né? Por exemplo, a Cris, a Ana, mais pessoas. Aí eu mando para os outros, tá? Quem sabe, de repente, tá bom. Mas, na verdade, eu gosto muito de aprender, aprendi muito com vocês. Espero que as outras pessoas também. E, com certeza, eu recebi várias pessoas aqui que disseram que estão com dificuldade de entrar, assim como a Lia falou outras vezes, o Otto falou também. Nós fomos atrás, eu peço perdão para essas pessoas que posteriormente vão ver essa aula amanhã ou depois, né? Nós entramos novamente em contato com o Google Meet, com técnicos, existe uma sala de espera, que a gente não tem como acessar, e a maioria das vezes é problema na conexão mesmo, e é que fazer aquilo que a Ana falou também, às vezes funciona, às vezes não funciona, de trocar o servidor. Pessoal, Ana, eu acho que agora a gente pode encerrar, e a partir de amanhã essa aula já vai estar dentro do nosso YouTube. Ana, e também a todas as pessoas, muito obrigado por estarem aqui, e até a próxima semana, então. Tá. Até, obrigada, Ju. Tchau, Ju, muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite a todos. Beijo, Tchau. tchau. Tchau.